nome de Toninho só voltou a público nas manchetes sobre o assassinato. Foi o que aconteceu no Correio Popular, o principal jornal de Campinas. Os jornais queriam estampar a morte de uma forma, com uma abordagem bem completa, na edição próxima, que era, logicamente, na terça-feira. Na rádio e na TV de Campinas, a correria era grande. Eu vim correndo para cá e não foi diferente. Eu cheguei aqui, do dono da TV, todo mundo mobilizado, gente passando quase 20 horas aqui dentro, porque virou a noite. Realmente foi assim... Não tinha como ser diferente, né? Porque tinham matado o prefeito da maior cidade da nossa região. Então aí eu fui para a rádio, acionamos 1, 2, 3, acordamos todo mundo na rádio. Eu lembro que eram 2 horas da manhã, eu estava saindo da rádio, já com um pequeno esboço do que ia ser feito no dia seguinte. Logo, a notícia do assassinato chegou ao restante do país. E cada veículo começou a montar a cobertura para o fato. O Estadão tinha um correspondente em Campinas e o correspondente que passou todo o noticiário. O noticiário da manhã tinha sido todo ele em cima do assassinato do Toninho do PT. A gente madrugou, foi para lá cedo, era para entrar no Primeira Hora, que é o principal jornal da casa, 7 da manhã, era a primeira notícia. Mas algumas horas depois, a situação seria outra. Eu me lembro que eu estava na minha sala com a TV ligada na CNN, como eu fazia todo dia. E eu estava trabalhando e olhando, de repente eu vi quando eles começaram a mostrar um prédio pegando fogo em Nova York. E embaixo, aquelas letrinhas chamando lettering, estava dizendo que um avião sofreu um acidente e bateu na torre. Dali a pouco, outro bateu na torre. Eu vi quando bateu. Ninguém imaginava, de repente um avião atravessa uma torre e depois o outro avião atravessa a segunda torre. E aí acabou a transmissão do Toninho do PT, não perdeu completamente o sentido, não havia mesmo nenhum motivo mais para a gente dar destaque para esse assunto, porque o outro suplantou de muito, né? E a hora que aparece um fato como esse, a gente esquece absolutamente tudo. A imagem por si só é cinematográfica. 2 aviões sequestrados em Nova York numa manhã de 11 de setembro, explodem contra um dos principais cartões postais da cidade, colocam o Ocidente inteiro, né? O Ocidente inteiro em risco. Claro que o fato por si só tem uma importância inegável. Então não vamos tirar a importância do fato, né? O fato, as imagens falam por si. A questão é a forma como a cobertura é empreendida. Em Campinas, os jornalistas tinham que lidar com 2 notícias fortes. Aqui dentro começou um drama, digamos assim, para um jornalista que precisa noticiar um fato tão grave, tão importante, tão sério, e que estava, assim, se vendo à frente de um outro caso também tão grave, com uma abrangência mundial. Você não sabia se olhava aqui no caso local do Toninho, se você olhava para a TV, porque a gente, curiosidade, né? Você não pode perder nada. E depois aquilo desaba tudo. Foi uma situação assim que todo mundo ficou, acho que, marcado por isso. Foi um dia para não dormir de tanta adrenalina, né? Ao contrário de Campinas, no resto do país a notícia era uma só. Aí aquilo ficou reduzido a nada, a pouquinha coisa, dava notícias, muito pouco. Para nós eram feitas lá pelo pessoal da CBN Campinas. Passávamos alguns boletins para São Paulo, porque a CBN para o Brasil todo era com o jornal normal, naquela época Heródoto e tal, e cada meia hora tinha um boletim de 2, 3 minutos. Mas o jornal não deixou de dar notícia, o jornal continuou em cima disso, só que não teve assim uma atenção maior, exatamente por causa do atentado nas Torres Gêmeas. Na IPTV, afiliada da Rede Globo em Campinas, houve tensão. A gente não tinha certeza se a gente ia ter jornal. No dia que o prefeito da nossa cidade morreu, a Globo falou: não teremos o jornal das praças. Aí, com muita negociação, sabendo depois da gravidade, com toda a nossa conversa,
e expondo, mataram o nosso prefeito, a gente precisa ter jornal, né? Eu não sei o âmbito em que isso tomou lá dentro da Globo, mas abriram uma exceção pra gente. Eu, aqui na redação, sou capaz de imaginar o que é melhor para a tua vida. Na redação e no conforto do meu ar-condicionado, eu sou capaz de pensar no meu telespectador, no meu leitor, no meu ouvinte e decidir o que é melhor para a vida dele. Com a morte de Toninho fora do foco, Agostinho não teve muito o que fazer. A gente ficou assistindo da delegacia de Campinas pela televisão o que aconteceu com as Torres Gêmeas. E eu não sei dizer para você, mas acho que eu dei uma entrada de Campinas. Acho que eu entrei uma vez no ar com a informação do Toninho do PT. O fato do ataque às Torres Gêmeas foi determinante para que o assassinato do prefeito Toninho ficasse escondido na mídia nacional. Mas, como a gente estava muito próximo do fato aqui, né, ainda era, mataram o Toninho. Ah, mas teve um ato de terrorismo lá em Nova York. Tal. Isso só caiu no colo do ouvinte e tal, de discutir isso, mas à noite, porque mataram o Toninho, foi velado o corpo, a Isalene é a nova prefeita da cidade, e houve o sepultamento. Ponto. Parou aí. Aí chega, e lá em Nova York? Ah, lá em Nova York um avião, o segundo avião, o prédio caiu, e aí toda aquela cobertura que a televisão esticou. Foi uma comoção em Campinas, de fato foi um negócio grande em Campinas. Em Campinas é uma cidade importante, a cidade parou mesmo e tal. E a gente assistindo aquilo, mas percebendo que aquilo era enorme para Campinas, mas era nada pro mundo. Acho que memória seletiva é isso. Por que é que casos que tenham tanto impacto, tanta atenção da opinião pública, têm uma cobertura intensa, uma cobertura maciça e outros não? Aqui na mídia, assim, o fato novo vem depois. Quando vem o fato novo, você esquece do outro. Vira a página e vamos seguir o barco. Vira a página e vamos seguir o barco. Como se a notícia de ontem fosse uma notícia absolutamente descartável. Aquela cultura do show must go on, entendeu? O show precisa continuar.